Levíticos, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo como todo. A partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, os sacerdotes as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabrito para o holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em os pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar o seu sangue. Ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração, irmãos. Deus, Senhor de toda a glória e santo Senhor, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, prontos para ouvirmos a Tua santa voz. Fala conosco nessa manhã, poderosamente. Glorifica o Teu Filho, revela a glória do Teu Filho, para que o Pai, o Senhor, seja conhecido por meio da obra do Espírito Santo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. As Escrituras Sagradas, elas descrevem que não existe uma possibilidade, como nós temos visto até aqui, de alguém retornar ou se aproximar de Deus sem trazer nas mãos um sacrifício ou sangue. O fundamento disso está aqui no capítulo 11 de Levítico. Eu queria que você fosse comigo para esse texto, por favor. Quando nós lemos no livro de Levíticos, especificamente, a partir do verso 43 em diante do capítulo 11 de Levítico, diz assim:
Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Uma declaração bíblica categórica, segundo as Escrituras Sagradas, que revela exatamente quem é Deus e o que devemos ser. Deus é santo e nós devemos, então, ser santos. Como redimidos e lavados pelo seu sangue, purificados por ele, nós então somos lavados de todo pecado. Não há possibilidade de nos tornarmos santos se não formos redimidos dos nossos pecados. Então, para que eu possa me aproximar desse santo Deus, eu preciso ter o meu pecado perdoado, a minha iniquidade arrancada e tirada. Então, a descrição bíblica, para que isso ocorra, se dá exatamente pelo derramamento de sangue, que é oferecido ao Senhor. Porque a ordem é, se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. A consequência do pecado é a morte. Então, para que alguém possa morrer para a libertação dos outros, esse precisa morrer sem ter pecado. Porque todos nós morreremos porque somos pecadores. Alguém teria que morrer sem ter pecado, para que a sua morte fosse imputada a mim, para que a sua obra fosse imputada a mim. Consequentemente, segundo as Escrituras Sagradas, isso era descrito de modo, pelas sombras, pelos tipos, no Antigo Testamento, como sistema sacrificial, como está exposto aqui no livro de Levítico. Quando se aproximar de mim, traga na mão uma oferta, o sangue. A Escritura vai ser tão clara quanto a isso, quando diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas vem a pergunta, quem deve oferecer sacrifício ao Senhor? Nós já vimos os detalhes, outros desse texto, mas hoje nós vamos adentrar em alguns outros aspectos dele. Quem deve oferecer sacrifício ao Senhor? No início do texto, verso 1, por favor, diz assim, a Escritura Sagrada, chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, qualquer um de vós, quando qualquer um de vós trouxer oferta ao Senhor, perceba que aqui é implícito que não há distinção de pessoas, de sexo, não é o ponto que está em questão aqui, não é homem, mulher, não, aqui é qualquer um de vós, que se aproximar de mim, traga nas mãos uma oferta. E isso é tão claro, que na distinção estabelecida, veja, no verso 3 ele diz, se a sua oferta for holocausto, de gado trará macho sem defeito. Não é? Veja, no verso 10, se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros. No verso 14, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves. Por quê? Por que esses três animais são descritos aqui? Exatamente para que ficasse claro que não era pela condição financeira da pessoa que ela poderia ou não entrar na presença de Deus. Isto é, não é porque aquele que tem um gado, um novilho, ou aquele que tem um carneiro, ou aquele que não tem nada disso, mas tem um pássaro, uma ave, que pode pegar no campo, que pode cuidar, que pode ser domesticado, qualquer um desses,
Qualquer um desses pode apresentar uma oferta ao Senhor. O ponto é, custará a você algo? O que tem condições e o que não tem condições apresentarão ao Senhor um sacrifício. Está posto na própria estrutura da revelação que não há acepção de pessoas. Não é a riqueza do indivíduo ou a posse do indivíduo que determinará que ele estará diante de Deus ou não, mas é o sangue do inocente que foi morto em meu lugar. Veja que a ênfase da Escritura Sagrada é alguém que vai me representar. Numa época como a nossa, em que nós declaramos, fulano me representa, ele não me representa, essa é a linguagem da redenção. Ele me representa. Cristo me representa. E se ele não me representar, eu não tenho como adentrar a presença de Deus. Eu não tenho como chegar diante de Deus. Daí a linguagem, apesar dos três, da diferença dos três, a linguagem é a mesma estabelecida no texto. Por favor, venha comigo. No verso 3, na parte C do verso 3, ele diz: para que o homem seja aceito perante o Senhor. Para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ora, não apenas isso, não apenas para que ele seja aceito perante o Senhor. Veja no verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, isto é, no lugar dele, substitutivamente. Ele morrerá no lugar dele, daquele que está oferecendo. Ele vai me representar diante de Deus. Para quê? Diz o texto no verso 4 diz, para a sua expiação. Para a sua expiação. Para que o seu pecado seja perdoado. Para que o seu pecado seja completamente perdoado. Tem um escritor, um comentarista de Levítico chamado Gordon Venran. Eu acredito que eu estou falando o nome dele certo, apesar dele ser, ele é da Grã-Bretanha, o nome dele parece que tem alguma associação com o alemão. Acredito que esse Venran é isso mesmo. Acredito, bem, mas Gordon é o primeiro nome dele. Ele comenta, ele diz algo interessante, diz assim, olha, interessante que não há uma descrição muito detalhada do que está acontecendo nesse evento aqui. Mas ele faz algumas inferências. Ora, qual é a intenção? Não é o perdão de pecado? O que está em jogo aqui não é o perdão do pecado? Então, como é que ele chega? Como é que o indivíduo chega em silêncio, entrando com o animal? Veja, ele pega o animal. Quem faz a escolha é o indivíduo, não é o sacerdote. O indivíduo participa ativamente do processo. Ele vai, escolhe o animal do seu rebanho, perfeito, sem mancha e mácula, e ele traz esse animal para ser morto. Ele escolheu, veja, e ele então vai ser analisado para que ele seja aceito. Ele então vai ser recebido, vai passar por uma análise do sacerdote dizendo, esse animal pode ser imolado. Aí então ele continua descrevendo, o que não está explícito no texto, mas me parece muito lógico o argumento dele. Ora, que pecado ele cometeu? Ele diz, ora, não há ninguém que venha oferecer o animal por um pecado sem ter cometido um pecado. E o que ele faz? Esse sacrifício era de manhã e de noite, era todo dia, e nas festas. Todo dia, manhã e noite, eram feitos os sacrifícios. E então ele diz, quando eles chegam na porta da tenda da congregação, eles dizem, eu cometi tal pecado. Eu pratiquei tal pecado. Eu fiz o que é mal aos olhos do Senhor. Eu falei mal do meu irmão. Eu cobicei os bens do meu próximo. Então ele adentra
aquele local, dizendo, eu pequei. E quando ele diz isso, interessante, não é? A linguagem estabelecida por ele. Me chama a atenção alguns pontos que eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo rapidamente. Em alguns salmos, ele diz que provavelmente eles cantavam alguns salmos quando entravam dentro daquele local de culto ao Senhor. Provavelmente alguns salmos eram entoados na entrada do culto ao Senhor. Por exemplo, o Salmo de número 40, verso 7. Salmo de número 40, verso 7, diz assim a Escritura Sagrada. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Eis aqui estou. Perceba que são referências claras de que eles entravam cantando um salmo associado às práticas do sacrifício. Veja ainda, no Salmo 40, verso 6, melhor dizendo, 40, verso 6 diz assim, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O que eles estão dizendo é, ora, o que nós estamos oferecendo aqui não seria de nenhum valor se nós não tivéssemos arrependido dos nossos pecados, se nós não declarássemos qual o nosso pecado, porque não é simplesmente porque o animal é morto que o nosso pecado é perdoado, é porque nós estamos confessando ao Senhor o nosso pecado. Daí ele diz, ora, se o Senhor quisesse, diz Davi, quando pecou e confessa no Salmo 51, se o Senhor quisesse, se o Senhor quisesse sacrifício apenas, eu lhe daria todos, mas o Senhor não se agradaria. Mas um homem de coração quebrantado e compungido, esse o Senhor não rejeitará. A expressão, então, estabelecida não é simplesmente pelo sacrifício, mas o sacrifício, ele vai perdoar o meu pecado, porque eu fui e estou arrependido do meu pecado. Daí, então, Gordon afirmar, se essa é a verdade que a Bíblia vai estabelecer, que sentido tem alguém chegar com o animal, cometer um pecado na mente dele, ele aqui não conta para ninguém, entra com o animal, põe a mão na cabeça, ele embolado? Não teria sentido algum. Ele vai perdoar um pecado que ele cometeu e ele está arrependido por tal pecado. Ele está completamente arrependido por tal pecado. Ele então afirma que seria essa uma lógica bíblica muito clara de que eles estão oferecendo ao Senhor um sacrifício, porque estão de fato arrependidos de tais pecados. Seria, de alguma maneira, a descrição bíblica para falar da sinceridade do coração. O sacrifício e a oração. Estamos aqui porque cometemos esse pecado. Veja, ainda um outro salmo importante que ele descreve, que fala sobre isso, né? É o salmo de número 63, verso 13 e 15. Veja lá, salmo de número 63, verso 13 e 15. Verso 66, verso 13 e 15, diz assim: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram 13, 14 e 15, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu minha boca, oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Então, seria como eles estavam dizendo, ora, eles não é apenas um ritual morto, em que eles pegavam aquilo e colocavam esperança toda no sacrifício, não. Houve arrependimento no coração. E ele diz, provavelmente, eles vinham cantando tais salmos até a entrada do santuário. Oferecer-te-ei, Senhor, sacrifícios. Oferecer-te-ei, Senhor, sacrifícios. O Senhor perdoará os meus pecados. Senhor, imagina Davi dizendo, Senhor, se o Senhor quisesse todos os sacrifícios eu te daria. Mas o que o Senhor quer, e eu trago comigo um coração quebrantado e compungido. Está aqui, Senhor, um homem arrependido dos seus pecados. Nessa maneira e dessa forma,
O sacrifício toma corpo, isto é, aponta para aquilo que é essencial. Porque a própria Escritura fala, sacrifício não quisestes, mas eis aqui, corpo me formaste. Em outras palavras, ele estava apontando para a vinda do sacrifício perfeito que é Cristo. Aquele que morreria pelos meus pecados. Mas seria inútil, irmãos, afirmarmos: Jesus morreu e me salvou, se eu nunca me arrependi dos meus pecados. De que adianta dizer, Cristo é o meu Salvador, se eu nunca me arrependi dos meus pecados? Como Ele morreu por mim, se eu nunca me arrependi dos meus pecados? Por isso que a obra está intimamente ligada. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz abertamente, Romanos capítulo 5, verso 1, quando ele descreve, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, justificados, pois, por meio da fé. Quando nós cremos na obra do Senhor, nós somos redimidos. Nossos pecados são perdoados. E nós somos cheios de esperança. A palavra do Senhor, então, nos assegura que aqueles que se aproximavam de Deus não eram separados por posses ou por cor de pele, mas porque eram pecadores, arrependidos diante do Senhor. Pecadores arrependidos. Essa é a beleza da igreja, irmãos. É a beleza da igreja. Você olha para a igreja, você vê as cores diferentes da pele. Você sabe da posse de cada um. Você sabe quem tem mais, quem tem menos. Mas a beleza da igreja é que não há distinção entre nós. É que nós adentramos na presença de Deus por meio do mesmo sacrifício. Somos lavados pelo mesmo sangue. E nós somos feitos um só corpo. Um só corpo. Não há diferença entre nós. E a diferença que existe entre nós é para manifestar a beleza do Evangelho, que alcança todos, todas as raças, todas as classes sociais, todos os homens. Essa é a beleza do Evangelho. É triste quando nós queremos dividir a igreja por classe social. É por isso que é iniquidade sem fim dividir a igreja entre pobre e rico. Nós somos pobres, ficamos juntos, vocês são ricos, ficam juntos. É triste, porque esse espírito, irmãos, é o espírito da iniquidade que provoca a divisão naquilo que Deus uniu. Não há distinção entre nós. Eu não olho para você de acordo com a sua conta bancária, eu olho para você porque o mesmo sangue que me lavou você. O mesmo sacrifício que foi ofertado por mim, foi ofertado por você. E não há diferença entre nós, na casa de Deus. Nós não podemos e não devemos alimentar no nosso coração tal sentimento. Por que o apóstolo Paulo se levantou para escrever à igreja de Corinto dizendo: vocês estão dividindo o corpo de Cristo?
dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e outro mais espiritual dizendo eu sou de Cristo. Vocês estão dividindo o corpo. Jesus tornou pessoas diferentes, de países diferentes, de mundo diferente, um só povo. E vocês estão dividindo por uma besteira dessa. Bobagem dessa. Um puritano escrevendo sobre divisão de igrejas disse certa vez: só é justificável uma divisão se o pecado da divisão for menor do que o pecado que causou a divisão. Se um dia tivermos que dividir, deve ser porque o nome de Cristo está virando chacota, porque as pessoas estão abandonando ao Senhor, estão praticando coisas abomináveis ao Senhor. Então, nós vamos buscar a santidade e não o erro. Justifica-se pela glória do Senhor, mas nunca por preferência de pessoas, por preferência de classe social, por preferência de posse, de cor de pele. Nunca! Lá em Atos, ele gasta tempo para descrever a salvação de um africano, um eunuco. Ele gasta tempo para dizer: ele é membro do corpo de Cristo. E nós não podemos dividir o corpo de Cristo por nada nesse mundo. E esse sacrifício que é ofertado por todas as classes, o mesmo sangue, ele é de aroma agradável ao Senhor. É de aroma agradável ao Senhor. Veja que essa é a preocupação. Volte comigo lá para Levítico, por favor. Por favor. Veja a expressão utilizada no final do texto. No verso 9. Porém, as entranhas e as pernas dos sacerdotes as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar e holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Verso 10, veja, agora, verso 10 começa uma outra oferta, né? Se a sua oferta for de gado miúdo, agora veja o verso 13 dessa oferta. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No verso 14, começa uma outra. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, estará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Veja o verso 17. Rasgará pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício que será aceito e recebido pelo Senhor. A imagem de que subiu a ele o aroma do sacrifício e ele então aspira e fica satisfeito com a morte do Cordeiro. Os que estão nele não mais receberão a minha ira, porque a minha ira caiu sobre aquela oferta. Como caiu sobre a oferta? Ela foi cortada. O sofrimento daquele animal é desde cedo. É separado, em silêncio elevado. Chega à porta da tenda, aquele que o traz vem cantando salmos: holocausto te oferecerei, Senhor, serviços te entregarei, tu vais perdoar os meus pecados. Senhor, estou arrependido, perdoa os meus pecados. Confessando ao Senhor os pecados, ele adentra e lá na tenda da congregação, diante da tenda, ele põe as mãos sobre a cabeça do animal. Seu pecado que foi confessado
passa para o animal. E a pureza do animal, a justiça do animal, representada no animal, obviamente, a inocência dele, é imputada ao homem. E ele então é oferecido em meu lugar, cortado as partes, separado e colocado em ordem, tirado as partes que são os excrementos, queimadas ao lado, jogada na cinza, porque em cima não pode haver impureza, e o que sobra será tudo queimado, isto é, não ficará iniquidade, não ficará pecado, não ficará culpa. Mas isso, o sacerdote pega o sangue que foi derramado, e coloca numa bacia e joga nas paredes do altar, purificando tudo que está em volta, dizendo: tudo aqui implica que não há pecado nesse lugar, porque a ira do Senhor caiu sobre esse animal, que representa aquele que ficou lá fora, e ele foi morto no meu lugar. Mas essa imagem, irmãos, essa imagem severa, brutal, sanguinária, até mesmo odiosa, imaginar a quantidade de morte naquele lugar, a quantidade de sangue naquele lugar, a quantidade de excremento queimado naquele lugar, as cinzas daquele lugar. Imaginar aquilo ali, o animal entrando, é a descrição do nosso Salvador, entrando, chegando perto do Calvário. Veja, se não é essa a intenção. Quando João Batista viu Jesus Cristo, falou: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas acompanhe em Mateus 27, acompanhe comigo os eventos que se seguem. Verso 1 do capítulo 27 de Mateus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Eles não mataram o Senhor aqui, porque eles não tinham poder da pena de morte. Era só o império que tinha, era só Roma que tinha. Eles tinham que levar adiante. Mas aqui, se eles já tivessem, eles teriam matado o Senhor. Mas ainda começa o Calvário. Começa a entrada no tabernáculo. Começa o caminho dele rumo ao altar, onde ele vai ser imolado. Um altar de madeira, em que ele foi pendurado. Como o altar que Abraão preparou para imolar o seu filho. Mas Deus disse, segundo as palavras de Abraão, Deus proverá um substituto. E Deus proverá um substituto. O substituto está entrando no Calvário, rumo ao Gólgota, onde ele vai sofrer, e a imagem é mais dolorosa do que a de um animal. O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o belo e lindo Senhor, perfeito em toda a glória, justo e santo em todos os seus atos, sendo tratado como o mais vil dos homens, sem ter pecado, para morrer pelo meu pecado. Sem ter falado uma palavra vã, para morrer pelas minhas palavras, que foram vãs. O meu Senhor, diz o texto sagrado, no verso 11 em diante, Jesus estava em pé ante o governador
E este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. É como a ovelha, em silêncio, está indo para o matadouro. Não abriu a sua boca. Ele continua. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E aí nós sabemos que eles vão preferir Barrabás e matar aquele que estava morrendo pelos meus pecados. Verso 19 diz: Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que dissesse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Então o Senhor vai ser entregue aos soldados. Agora veja o cordeiro sendo despido. No verso 24 ele diz: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Perceba, irmãos, que aqui é a obra da redenção, da justificação. O sangue do Cordeiro cai sobre nós para a nossa salvação, não para a nossa condenação. Caia sobre nós. Nós estamos matando o inocente. Se for ele inocente, que a ira de Deus caia sobre nós. Nós corremos para Cristo para dizer: a ira de Deus caiu sobre ele, em meu lugar. Na sequência do texto, verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, tirando as suas peles, cobriram-o com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Ora, a imagem ali estabelecida no tabernáculo é para mostrar a humilhação, para mostrar o horror da morte. E aqui, o Calvário é essa descrição, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça. Cuspiam e batiam no seu rosto. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. No versículo 45 em diante. No verso 34 em diante ele diz: Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns ali, que estavam ali,
ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Todos os eventos descrevendo aquilo que apontava a entrada do animal até o seu sacrifício na tampa do propiciatório, quando o seu sangue era derramado. Todos os eventos, o nosso Senhor sendo levado para a morte. Passo a passo. E você imagina aquela obra que representa a salvação da humanidade foi descrita simplesmente como um lunático queria ser rei em Israel. Mas ali estava o Filho de Deus, morrendo por nós. Qual é a conexão imediata que é feita por Mateus? Quando ele morre, o véu é rasgado do santuário de cima a baixo. Isto é, agora nós temos acesso direto ao Pai. Agora já não existe mais separação. Nós que estamos em Cristo temos acesso ao Pai. O sumo sacerdote, Jesus Cristo. O sacrifício, Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. E nós que estamos nele, adentramos a sua presença gloriosa e desfrutamos da sua presença por toda a eternidade. Lá em Levíticos você tem a descrição dolorosa e horrorosa, podemos dizer assim, horrenda, da morte de um animal. Mas o significado mais extraordinário já está posto naquela morte. Por isso as Escrituras vão afirmar: ele morreu pelos meus pecados. Ele deu a vida para a minha salvação. Porque já lá em Levítico era claro que o entendimento daquela obra tinha uma representação superior. Ali ele está me representando. Ali eu só posso ser aceito se o sangue do Cordeiro foi derramado. Se a justiça que é dele foi imputada a mim, e se o meu pecado foi imputado a ele, se não for assim, eu não serei aceito. Porque quando ele morre e o véu é rasgado, significa que ele adentrou a presença de Deus. Que foi recebido e a sua obra foi aceita. Um aroma agradável ao Senhor. Um aroma agradável ao Senhor. O rico, o pobre, o de pele amarela, de pele escura, pele clara, seja ele quem for, homem, mulher, criança, jovem, seja ele quem for, se for lavado pelo sangue do Cordeiro, ele é recebido pelo Pai. E os seus pecados são perdoados. Completamente perdoados. Não há mais distinção, não há mais separação, porque Cristo morreu por nós. A linguagem das Escrituras Sagradas, irmãos, que nos ajudam a entender essa imagem lá em Levíticos, é descrita no Calvário, no dia que Cristo está entrando para a morte.
no dia em que ele está indo para o Gólgota, cada passo, cada movimento, cada cuspida, cada batida no seu rosto, cada ofensa, tudo aquilo que está acontecendo com ele ali, é a humilhação da morte, é o sacrifício, para que fique claro para mim e para você, que aquele que nunca pecou, estava morrendo por homens indignos, e que é mais extraordinário, até mesmo por aqueles que estavam matando ele. Porque ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E não tenha dúvida que muitos daqueles que mataram ao Senhor foram salvos. Foram redimidos pelo Senhor. Imediatamente após aquele evento, diz a Escritura, que alguns disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Por que verdadeiramente? Porque há um sinal de que aquele sacrifício foi aceito. Como eu sei que foi aceito? Porque houve um reflexo disso lá no santuário, que estava conectado com o sacrifício de Cristo. Quando ele morreu, o véu foi rasgado. Porque o que ele está descrevendo ali é que aquele sacrifício apontava para toda a obra dentro do tabernáculo. E a conexão é perfeita. Aquele sacrifício foi aceito. Ele é o único que pode me representar diante de Deus. Ele é o único que pode me salvar. E ele então escolheu um povo para si, de todas as tribos, raças, línguas e nações, transformando esse povo em seu povo. Povo que foi comprado pelo seu sangue, lavado pelo seu sangue, produzindo uma unidade nesse corpo. Nós em Cristo temos a esperança da glória. Fora de Cristo, nós não poderemos ser recebidos pelo Pai. Como pode você imaginar que um dia você vai ser recebido por Deus sem Cristo Jesus? Como pode alguém pensar que poderá chegar diante de Deus sem Cristo? Certamente não entendeu o Evangelho. Mas precisa entender isso hoje, agora. Aquilo que aconteceu com Cristo, acontecerá com todos aqueles que chegarem diante de Deus sem Cristo. Deus derramará sobre esses a sua ira eternamente. Mas nós que estamos em Cristo, Deus derramou sobre Cristo a ira que era para mim. Então, eu sou aceito diante de Deus. E tenho os meus pecados purificados. Arrependa-se hoje do seu pecado. Confie completamente no sacrifício de Cristo. Segundo, você que é crente no Senhor, lembre-se, os filhos de Deus trarão oferta. Os filhos de Deus. Todas as diferenças que existem dentro deles, essas diferenças não podem destruir a unidade da igreja. Porque a nossa unidade é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, foram essas as palavras de Paulo: como pode você escandalizar aquele por quem Cristo morreu? Ele chega até a falar, se você vai comer uma carne que é sacrificada a ídolo, e você sabe que essa carne não significa nada, não tem poder algum, mas tem alguém junto de você por quem Cristo morreu,
veja Paulo dizendo, porque em Cristo morreu, e que essa pessoa, ela é imatura. Você não vai destruir a pessoa porque em Cristo morreu. Veja, a minha ação para com aquela pessoa vai ser porque Cristo deu a vida por ela. Eu não posso, por algo secundário, destruir a vida dessa pessoa. Porque o foco é a unidade. Não permita, irmãos, que no seu coração exista esse sentimento no meio da igreja. Porque tudo isso que foi descrito no fim aconteceu com preto, com branco, com pobre, com rico, com todos aqueles que estão em Cristo. Nós fomos recebidos pelo Senhor no sangue do Cordeiro. Não permita que diferença social seja motivo de nos separarmos, porque Cristo nos uniu de uma vez por todas. Exercite isso. Eu queria enfatizar isso aos irmãos. Eu queria desafiar os irmãos a fazerem algo diferente. Eu queria propor aos irmãos que no nosso almoço, na nossa refeição que nós temos, você se sentasse com pessoas diferentes, que você se assentasse com irmãos diferentes, que você saísse de grupos e se assentasse com irmãos diferentes, cada domingo, formando amizade, mostrando isso, que não há diferença. Não há diferença. Nada nos separa. Nós somos um em Cristo Jesus. E nós temos que fazer isso na igreja, continuamente, irmãos. Eu quero desafiar os irmãos a fazerem assim. Saia do seu comodismo e vá para junto daquele que você ainda não se assentou para almoçar. E se assente com ele. E converse com ele. Você está diante de alguém porque em Cristo também derramou o seu sangue e que nos uniu. E fomos todos recebidos pelo Senhor. Essa é a unidade e a beleza da igreja. As diversidades mostram a glória dessa obra. A glória dessa obra. Para que a glória do Senhor seja vista. Porque no último dia, que dia maravilhoso vai ser esse? Quando judeus, quando alemães, gregos, brasileiros, japoneses, chineses, coreanos, africanos, países da Ásia, países da América do Norte, todos cantando louvores ao único e verdadeiro Senhor, cantando glórias ao Senhor. Seria maravilhoso se fosse cada um na sua própria língua. Cada um na sua própria língua. Este é aquele que nos levou à presença do Pai, aquele que deu a vida por nós, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Certamente, esse dia será inesquecível, porque se cumprirá o propósito pleno. Todos os povos, raças, línguas se curvarão diante do Senhor e dirão: Tu és o nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Ó Deus bendito, Senhor de toda a glória, aplica a Tua palavra redentivamente ao nosso coração nessa manhã, salvando-nos, redimindo-nos, restaurando-nos, confortando-nos, ó Deus, trazendo paz e conforto, alegria e unidade no nosso meio cada dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos, cantemos